Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito bom um desses períodos do dia ou da noite estar com vocês. Conheça o canal, tem muita coisa boa com o objetivo filantrópico, um canal filantrópico com o objetivo de levar o conhecimento da doutrina para vocês. Antes de mais nada, agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, Francisco de Assis, nosso amigo, esses mentores amigos que estão nos ajudando, nos amparando para que nós possamos chegar até vocês. Com o conhecimento e esse estudo maravilhoso do livro Loucura e Obsessão. Nós estamos no vídeo 5, capítulo 3, consultas, e vamos falar da primeira parte do capítulo 4, o drama de Carlos. Eu quero uma observação para vocês, que no vídeo passado está escrito assim, capítulo 2, parte 1. Esquece o parte 1, só deixa o capítulo 2, porque não tem parte 1. Ele já ele foi integralmente realizado. Gente, falamos um pouquinho do anterior, que foi um caso que já foi terminado, daquela moça que ela achou que ela tinha um amado, mas ela não era amada, não aceitou não por capricho, mas ali foi tudo resolvido, ela já estava envolvida, ela aceitou o tratamento, os espíritos que estavam com ela também foram acolhidos e, vamos dizer assim, a vida que segue. Entrou, agora vamos para outra consulta. Um rapaz de mais ou menos 30, 35 anos, né? Um semblante de muita dor, de muita depressão, angústia. Chegou dizendo que estava desesperado, não sabia o que fazer, estava desempregado ali, pai de família, esposa, casa. Ele disse que ele estava num desespero, ele não sabia o que fazer, ele estava precisando de ajuda. A mentora, através de antenor, o acolheu com carinho, falou de Deus, passou palavras de estímulo, regeneradoras, de fé, de esperança, para que tudo possa acontecer e que ali ele estaria sendo tratado, mas que a fé dele, a boa vontade, tudo ia acontecer e que ele não estava sozinho. A mãe falecida, como um anjo da guarda, o trouxe até lá, o levou até lá, o induziu a ir para lá. E ela dizer que ela também está sempre do lado dele e que tudo vai dar certo, que ele tenha fé, que as coisas vão estar acontecendo, que ali iria fazer um tratamento espiritual, como diz o nosso Filomeno, fluidoterápico, e que ele pudesse comparecer nos dias tudo certinho, como os centros, né, marcados, para que ele pudesse ter essa renovação de ideias, de pensamentos, sair desses pensamentos que estavam ali, digamos, atrapalhando até o andamento da sua busca profissional. Ele saiu aliviado. O próximo caso é de uma jovem senhora, em que ela veio numa angústia também, e assim de uma maneira um pouco ansiosa, que ela estava dizendo que ela ia perder o esposo e o casamento dela ia à ruína, porque ela estava com um distúrbio sexual. Estudando esse distúrbio sexual, ela disse que ela era muito frígida, ela não conseguia ter uma vida, uma relação íntima com o esposo mais. Ela teve os 2 filhos, ela ama os filhos, mas ela estava vendo que os 2 estavam se magoando, estavam tendo muita discussão, e ela não queria isso, ela queria salvar o casamento, porque ela ama o esposo, ela ama os filhos. E ela falou que o que ela poderia fazer, ela estava ali predisposta a seguir todos os conselhos e como que ela poderia resolver essa situação, não é? A servidora, buscando esclarecer e dando aquele acolhimento, percebendo que realmente quando ela estava falando, a situação dela, digamos, até psicológica, estava um pouco abalada, não dormia à noite, ela estava abatida, e ela disse assim, querida, o que está acontecendo agora está ligado à sua vida passada, principalmente o seu lado comportamental. Eu vou dizer para que você está vindo buscar ajuda. Então, eu vou falar para você o que está influenciando o seu presente, mas ele está lá no seu passado.
você foi seduzida por o seu noivo a fazer um aborto criminoso. E depois a situação não deu certo e você cometeu vários delitos morais. Tendo muito desgosto, frustração, você resolveu, vamos dizer assim, se recolher a uma vida religiosa onde você se autopunia através de silícios, autoflagelação. Você colocou uma ideia fixa de que o sexo era coisa ruim, que a sua vida moral era péssima, enfim, você criou um ódio grandioso do mundo, se autopunindo pelo seu lado sexual, e com isso nós temos dentro dos nossos centros de força o genésico, que é o baixo ventre. Você foi jogando toda essa carga lá, aonde ficou aquela energia que precisa ser tratada também. Não bastasse isso, o leve equilíbrio do seu confessor, como diz leve, significa que ele não era uma pessoa totalmente equilibrada, ele se apaixonou desesperadamente por você. Você já tinha tudo isso, a sua autoflagelação, e de repente ele, como se viu apaixonado por você e te perseguia devido a essa paixão louca, o seu ódio aumentou. A sua carga energética para toda essa região de genésico aumentaram. E você conseguiu colocar essa ideia fixa de ódio do sexo, que o sexo é ruim, só te levou à ruína. E isso fez com que essa região fosse muito abalada. Você reencarnou. E justamente o seu esposo é o religioso, que vocês se reencontraram por um ajuste. Esses dois filhinhos amados, sendo um que é o abortado. Então, minha querida, tudo tem jeito. É um momento que você tem que dar ao tempo para que a situação ela possa chegar a um denominador comum de paz e de harmonia. Então, o que eu digo a você é um tratamento. Primeiro, uma reeducação mental, que isso é muito importante. Assistência fluidoterápica, orar e renovar-se. Convido você a frequentar a nossa casa, fazer esse tratamento e dizer uma coisa para você. O auxílio do tempo vai recompor essa situação. Você já sabe, você entendeu, mas nós estamos aqui para acolher e para ajudar. E você para acreditar que vai dar tudo certo. Ela ficou tão assim aliviada, ela se retirou com um semblante assim de calma, de tranquilidade, comovida, porque ela foi buscar uma solução. E ali ela conseguiu que a mentora colocasse o porquê dessa situação e que ela poderia reverter. Ali estava a oportunidade. É a oportunidade da reencarnação, essa lei maravilhosa, aonde a gente vai se reajustar. E muitas vezes nós vamos nos encontrar em templos aonde a gente vai ter aquele estímulo para esse reajuste, não é, gente? Olha que coisa maravilhosa. Muito bom, né? Fiquei até feliz. Lógico que a vida segue. Tem os seus tropeços, tem os seus desafios, mas o principal que essas pessoas foram buscar foi o amparo, o acolhimento. E esses casos a gente está vendo os acontecimentos maravilhosos e os bons resultados. Bom, e olha, vamos lá, vamos combinar, né, gente? Salve Kardec, né, que nos trouxe, através desse trabalho maravilhoso, esses espíritos abnegados que ditaram a doutrina, que nos fazem entender, que nos faz estudar, compreender e, mais do que nunca, auxiliar em nome da caridade de Jesus, né? Muito bom. Bom, aí entrou Dona Catarina, aquela senhora que o Dr. Bezerra está acompanhando o caso. Ela estava emocionada, receosa, medrosa, porque ela veio de uma outra religiosidade com um sentimento de culpa, né? Pensando que ela está fazendo algum pecado e ela não sabia nem como se portar, né? E é nesse período que nós vamos entrar agora, na primeira parte do nosso capítulo número 4, que é sobre Dona Catarina. E Dona Catarina e o drama de Carlos, não é? Enquanto ela estava assim se acomodando à frente
do Antenor, onde a mentora estava ali presente também, em uma equipe junto, ela assim, ela não sabia o que fazer, ela disse: a paz de Deus esteja nessa casa, lembrando o evangelho. Ela foi muito bem acolhida por eles e ela também foi se sentindo um pouco mais calma e tranquila. Enquanto isso, Filomeno cita que no outro lado, na outra sala, continuavam os instrumentos de percussão, os atendimentos e os médiuns atuando do quê? Em nome da caridade, não é? Então, a senhora Catarina disse: eu estou cometendo um pecado, mas eu quero salvar meu filho. A genitora, a interlocutora, assim, ela com todo o conhecimento dela, acolheu, sabia que naquele momento era a dona Catarina, como outros tantos, é a ignorância. A ignorância, gente, não significa algo pejorativo. Ignorar, você ignora aquilo que você não conhece. Ela não conhecia. Mas no momento de desespero de mãe, você vê o que é o amor, né, gente? O que é uma abnegação. Naquele momento de desespero, ela foi em frente, ela falou: eu vou ver, nós falando sobre os ambientes e tudo que aconteceu para até ela chegar ali. Ela foi na fé e estava lá junto para poder ajudar o seu filho, né? Então, a mentora disse sobre o pecado, que ela acha que está cometendo o pecado, diz: olha, Deus é o Pai Criador e está presente em todos os setores da sua criação. Do contrário, não seria onipresente, conforme declaram todas as crenças religiosas. Gente, a frase que ela disse seguinte é para pôr na geladeira. Presta atenção, olha só. O pecado tem origem no mal que se pratica, jamais no bem que se busca. Fantástico, não é? A dona Catarina ela relata o seu caso, né, junto com os vídeos anteriores que nós já colocamos, mas a gente vai voltar a dizer, né, que o filho dela foi diagnosticado com esquizofrenia catatônica incurável. Não tem cura segundo os médicos. E ela contou que a infância de Carlos, ele era uma criança comum, muito triste, sempre uma criança triste. Ele tinha alguns sinais estranhos na puberdade, mas ela achou que era aquele momento de que ele estava passando de pré-adolescência para adolescente. Isolou-se de amigos, tornou-se cada vez mais sozinho no silêncio e desinteressou pelos estudos até que abandonou. Ela chorava, gente, de uma tal maneira, segundo Filomeno, que as lágrimas corriam e misturavam com as palavras, de tanto que ela estava emocionada naquele momento, né? Nesse instante, ela continuou nesse estágio. 2 enfermeiros trazem o rapaz no sono, né? Vamos dizer assim, né? Ele está em estado de sono e por desdobramento parcial do corpo físico, ele chega ali junto com os enfermeiros, ou seja, o seu perispírito, mas é ligado pelo cordãozinho. E para a surpresa de Filomeno, o pai dele estava acompanhando ele. A gente nunca está sozinho, né, gente? Olha que maravilha como plano espiritual, com a misericórdia de Deus é ótima, né? Dr. Bezerra é convidado para examinar o paciente. Olha, gente, que interessante. Filomeno diz assim: ele investigou os registros psíquicos, mergulhou nos arquivos perispirituais, concluindo que o diagnóstico psiquiátrico era exato. Olha que interessante, né? A parte ciência junto com a parte espiritual. Mas Dr. Bezerra de Menezes deixa uma frase maravilhosa, gente. Diz assim: ele deixa entender que o amor, apesar de tudo que está acontecendo, é luz de esperança às almas necessitadas. Olha que coisa boa, né? A mentora explicou para os que estavam ali presentes, enquanto a senhora aguardava, ela explicou o seguinte, que na última encarnação de Carlos, ele foi extremamente arbitrário, despudor, abusou ela colocou assim, abuso da transitória autoridade, porque hoje eu estou mandando, mas amanhã você não posso ser mandado. Perturbou a paz de muitas pessoas, chavurdando, palavras do Filomeno, chavurdando seguindo, mergulhou na lama do abuso do sexo.
Na sua reencarnação, diz a mentora, ele manteve a consciência de culpa. Porque, gente, você vai cometer, não vai cometer, uma hora a consciência vem, não é? Aí ele, diante assim, mediante a perturbação da área afetiva, ele auto se punia, ele não conseguia ter um relacionamento. E na época da adolescência, onde ficaram assim os mais graves a delitos, na adolescência ele começou como se fosse assim, colocar para fora, expurgar de uma certa maneira. E aquele, como ela colocou, que ele tinha alguns sinais estranhos. Então é uma coisa que ele estava querendo botar para fora, porque sabe, aquilo vai sufocando o seu próprio consciente, porque ele partiu com aquilo que ele fez e voltou com aquela carga toda. É uma carga negativa, não deixa de ser, não é? E aí ela disse o seguinte: diante desse quadro perturbador em que ele se apresenta, o que aconteceu? Seus adversários espirituais vinculavam como cobradores impertinentes, ou seja, estavam sempre ali. Em particular, ele coloca uma jovem negra de aspecto feroz com singular deformidades faciais, processo de monoideísmo. É aquele processo onde você fica com aquela ideia fixa. E a ideia fixa dela era degeneradora, centralizada na vingança. Quadro sério, diz a mentora, em razão das suas múltiplas implicações. Aí ela diz, o Filomeno coloca que ela fez essa análise daquele pessoal que estava ali com ela, porque eles eram impertinentes. Ele foi para lá, mesmo em sono, eles foram juntos. A dona Catarina, naquele momento, ela estava ali aguardando, intuitivamente, ela sentiu a presença do esposo e, na realidade, ele estava ali abraçando ela, tentando confortá-la. Que maravilha, né, gente? Que trabalho bonito. A mentora transmitiu à dona Catarina aquilo que ela podia assimilar, tá? E ela disse que o menino, ele tem um amparo superior, sim, que Deus não abandona ninguém. Ele está sendo amparado. E a mãe fala, mas ele nunca fez nada para ninguém. Por que ele está merecendo um sofrimento desse? Eu pergunto tanto a meu Deus. Aí a mentora esclarece. Nesta tua existência não fez. Aí ela coloca para a mãe. Lentamente, através da reencarnação, adquirimos os valores enobrecidos que se tornarão ditosos. A dor e o sofrimento resultam dos acidentes comportamentais quando os homens ou o ser, né, exagera na prática do livre-arbítrio e faz-se vítima de si mesmo, ou seja, a lei de causa e efeito. É um alerta. Aí ela recorda a passagem do Cristo, quando ele fala que virá o Consolador, e a senhora pergunta, quem é esse Consolador? Ela explica sobre Kardec, sobre os métodos científicos, sobre que ele provou a existência dos espíritos, do mundo espiritual e a lei da reencarnação. Então, gente, fica aí. As pessoas que não são espíritas, espiritualistas que querem conhecer profundamente, leiam Kardec. Livros que ele codificou, mas todos ditados pelos espíritos, né? Bom, aí a mãe ouviu todo aquele esclarecimento sobre a doutrina espírita. Ela disse, assim, muito emocionada, haverá algum tratamento adequado para meu filho, além do que ele já tem recebido? Naturalmente que sim, a mentora, com entusiasmo, com alegria. O início é hoje. Vamos iniciar com a desobsessão e outros processos virão também como de reparações. Não vamos dar o nome de reparações, então vão ser os dois. Ela passou um roteiro para dona Catarina, para atender os dias de retorno, tudo direitinho, né? Deixando claro que os esforços são de ambas as partes. Os resultados só o Pai de misericórdia poderá prever. Ela não tinha como a previsão, mas que o esforço deles era sem cessar, nesse caso, para poder amparar e ajudar ela e o filhinho dela, né? Ela, tão assim emocionada, ela deu um beijinho na testa
do querido Antenor, que é o médium, de carinhoso, assim, aquele beijinho de carinhoso. A energia dela de gratidão era tão grande que a própria mentora, que estava ali junto com o Antenor, na, praticando a mediunidade através da psicofonia, recebeu essa emoção maravilhosa. Eu vou repetir porque eu tive um probleminha na minha tela. A senhora Catarina deu um beijinho na testa do querido Antenor, o médium, de uma maneira tão carinhosa que a mentora, que estava ali através da mediunidade da psicografia, sentiu a energia do carinho da senhora Catarina. E vamos aguardar. Nesse momento, né, Dr. Bezerra de Menezes envolve ali o corpo do Carlos, que é o perispírito que está ali se representando, de fluidos de restauração de energias, aprofundando-lhe o sono, para não sofrer a constante agressão que lhe era infligida pelos inimigos desencarnados, que surpreendiam nos desprendimentos parciais, especialmente pela mulher acusadora e vingativa. Imediatamente conduzir ele ao lar. Ou seja, quando nós dormimos, nós vamos aonde nós queremos. Nós somos, nosso espírito está liberto, nós vamos através do nosso perispírito, que é o nosso corpo sutil, ligado por um fiozinho. Então já pensou, gente, quando ele saía do corpo, eles já estavam lá esperando ele. Impertinentes, como estava dizendo, né? Impertinentes, a coisa não era fácil. Filomeno aproveita o momento, olha que legal, né? Filomeno não perde tempo, gente. E ele diz assim, eu achei interessante o que ele vai colocar para o querido Bezerra. Haveria, no caso, Carlos, algum fator orgânico que respondesse pelo seu quadro esquizofrênico, além daqueles espirituais identificados? No academicismo psiquiátrico, seria como de natureza psicogênica? Gente, Dr. Bezerra vai responder no nosso próximo vídeo. Segunda parte do capítulo 4, Drama de Carlos. Agradeço a atenção de vocês. Que Jesus, na sua infinita bondade, esteja no lar de todos. Até o próximo vídeo. Que assim seja.